Tecnologias vacinais. Você sabe o que são as vacinas? É aquilo que mata nossas doenças, né? Mais ou menos. Vem cá que vou explicar certinho sobre o assunto. As vacinas são substâncias preparadas através da biotecnologia para aumentar a imunidade para certa doença. O primeiro registro de vacina foi no século XVIII, contra a varíola. Ela surgiu através de Edward Jenner, cientista na época. Ele observou que algumas pessoas não se contaminaram com a varíola e, por meio de pesquisas, viu que elas haviam se contaminado anteriormente com uma doença parecida, mas que não levava à morte. Essa doença se chamava cowpox. Jenner, então, entendeu que a exposição ao vírus anterior gerou imunidade às pessoas, ou seja, seu organismo já estaria preparado para enfrentar a varíola caso entrasse em contato com o vírus. Assim, ele passou a imunizar populações de diversos países ao longo do tempo. E como as vacinas funcionam? Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por um antígeno, como por exemplo um vírus, o seu sistema imunológico produz anticorpos para combater o invasor. Como o organismo ainda não conhecia essa substância, a produção de anticorpos é lenta demais para impedir a doença, e assim a pessoa fica doente. Caso esse antígeno invadir o corpo novamente, o sistema imunológico vai conseguir produzir anticorpos mais rapidamente, evitando que a pessoa fique doente pela segunda vez. E essa proteção é chamada de imunidade. E as vacinas funcionam dessa forma? Sim, gerando imunidade. A vacina utiliza os mesmos antígenos que causam a doença, porém enfraquecidos ou mortos. Ela estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Assim, quando a pessoa é infectada, já vai ter a imunidade pronta para combater o vírus. Ou seja, ela simula a doença e engana o corpo para que ele produza proteção. E existe um único tipo de vacina? Não, existem tipos diferentes e também diferentes técnicas. Primeiramente, há as técnicas de produção, podendo ser vacina atenuada, onde os micro-organismos são extremamente enfraquecidos para que gerem resposta imunológica, mas não consigam causar a doença. A vacina contra a febre amarela é feita dessa forma. Existem também vacinas inativadas, onde o micro-organismo é morto, sendo capaz de gerar resposta imunológica, mas sem poder se multiplicar e causar a doença. Um exemplo é a vacina contra o vírus da gripe, o influenza. E existem também as vacinas de subunidades, que utilizam apenas uma parte do micro-organismo, já que é o suficiente para o corpo reconhecer como antígeno e produzir imunidade. Como, por exemplo, temos a vacina contra a hepatite B. Também tem vacinas únicas e combinadas, que são produzidas com antígeno para apenas um agente infeccioso ou então pode imunizar contra 2 ou mais doenças. Você já ouviu falar em vacinas terapêuticas? Vacinas terapêuticas? O que são? São vacinas capazes de reverter quadros crônicos de doenças onde não se obteve uma resposta adequada do sistema imunológico. Isso é possível através de um método que vai ajudar o sistema imune a responder corretamente para certa doença. Um exemplo são as doenças causadas por vírus como a AIDS e a hepatite B. Dúvidas? Qual a diferença entre imunização ativa e passiva? O corpo humano tem a capacidade natural de combater agentes que causam doenças. Quando ele identifica um organismo estranho, produz anticorpos e células imunes. Estas possuem memória e são capazes de gerar proteção por longos anos. Esse processo é chamado de imunização ativa. Pode ser garantido contraindo a doença infecciosa ou por vacina. Já a imunização passiva é obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzidos por um animal ou outro ser humano. Esse tipo de imunidade
produz uma rápida e eficiente proteção, que, contudo, é temporária, durando em média poucas semanas ou meses. Vacinas são perigosas? Não, pelo contrário, são muito seguras. As reações à vacina são pequenas, como braço dolorido e febre ligeira. Elas não causam autismo. Essa informação já foi desmistificada há tempos e também não possuem quantidades perigosas de mercúrio. Por que a maioria das vacinas é aplicada durante a infância? Porque quanto antes a criança ficar imune a doenças, melhor para a saúde. Os recém-nascidos possuem sistema imune frágil e mais suscetível a doenças. A vacinação desde cedo também evita que a exposição nas escolas facilite o contágio de doenças. Por que a vacina da gripe é aplicada anualmente? O vírus que causa a gripe possui diferentes subtipos, como H1N1, que já é bem conhecido por todos. A cada ano, o subtipo circulante muda, então é necessário aplicar uma nova vacina específica para esse tipo. Por que ainda não existe vacina para algumas doenças? Alguns micro-organismos são mais inteligentes e possuem ferramentas melhores para se esconder do nosso organismo rapidamente. Além disso, os vírus sofrem mutações periodicamente. Nesses casos, é mais difícil produzir vacinas eficazes.